Boa noite a todos. Dando início a mais uma live nessa quarta-feira gelada, muito frio, véspera de feriadão, amanhã é feriado de Corpus Christi. Todo mundo que puder vai dormir até um pouquinho mais tarde, curtir o edredom, curtir a caminha, né? Aproveitar esse friozinho. Quem for viajar, boa viagem, aproveite seu feriado. Bom para ir para a serra, né, gente? Aquele friozinho, tomar um vinho, pegar um calorzinho na frente da lareira. E Pinovita, seja bem-vinda. Alessandra, boa noite, sejam bem-vindos. Eu já estou aqui no meu modelito de inverno hoje. Aqui no Rio, a gente tem muito poucos dias de frio, então quando faz frio a gente tem que aproveitar para usar botinha, cachecol, casaco, que logo depois o calor volta. Eu nem reclamo porque eu não sou muito de frio não, então já estou aproveitando para fazer meu modelito. Boa noite, Fernando, Patricinha, obrigado da presença de vocês nesta quarta-feira fria. Como é que está o tempo na cidade de vocês? Está frio também? Aqui no Rio hoje assim tá bem gelado. Aliás, desde a semana passada. Renata, boa noite, seja bem-vinda. E aí, véspera de feriadão, né? Quem é que lembra como é que eram os feriados quando a gente está convivendo com pessoas narcopatas? Para mim, a lembrança era de que sempre eu ficava apreensiva, eu nunca sabia o que eu ia encontrar pela frente, né? Vinha feriado, você não sabia se ia ter castigo do silêncio, como é que aquela criatura das trevas ia acordar, se estava de bom humor, se estava de mau humor, porque sempre o objetivo do narcopata é estragar, né, qualquer tipo de programa em que o sobrevivente vai ficar feliz. Está frio, né, Alessandra? Está gelado aí também. Então coloca o seu modelito de inverno, aproveita para usar o seu cachecol, se você gostar, botinha, casaco, tem, né, tem aquela lenda, né, que todo mundo se veste bem, se veste melhor no inverno. Eu acho que a gente se veste melhor no inverno do lado de fora da porta de casa, porque do lado de dentro a gente faz umas misturas muito esquisitas, né? Quem nunca usou um chinelo havaiana com uma meia de lã, fica um negócio meio feio. E a gente vai jogando um monte de casacos um em cima do outro. Patricinha falando que tá no Nordeste que tá quente. Ah, que gostoso. Eu adoro calor, então deve estar bom por aí, Patricinha. Boa noite, Maiara, Noé, Karen, sejam todos bem-vindos. Tava falando, né, como é que são os feriados. Amanhã é feriado, né, Corpus Christi. Eu lembro que as vésperas de feriado sempre eram de apreensão. Eu não sabia o que ia vir no diabo do dia do feriado, porque tá frio também na Karen. Vai lá, Karen, aproveita para usar o seu modelito de frio também. Luciana, a Luciana mora lá no sul também. Deve estar frio. Eu fiz uma postagem, eu estive lá no solo sagrado de Guarapiranga, da Messiânica no domingo, e nós chegamos lá muito cedo. Chegamos lá antes das 6 horas da manhã, estava 6 graus e a Luciana falou assim para mim: Nossa, que calorão que fez aí. Onde ela mora lá no sul é muito frio também. Mas enfim, boa noite a Pescudeiro, Pedrino, a Lúcia, muito obrigada da presença de todos vocês. Então, né, gente, falando do feriado com uma criatura narcopata do lado da gente. Eu me lembro assim que nunca eu podia imaginar. Entrou uma ligação aqui, desculpa, gente. Já saiu agora. Felícia, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sempre ficava apreensiva do que é que ia acontecer, porque era assim, era o objetivo do narcopata nunca é ter um bom feriado, é estragar o feriado do sobrevivente. Então você fica sempre preparada para o pior, né? Às vezes a criatura vai fazer um jogo de manipulação, às vezes vem castigo do silêncio, às vezes está no meio de uma viagem, no meio daquela viagem, pronto. Vem aquele comentário, vem aquele tipo de comportamento, então o sobrevivente nem no feriado tem paz, sossego, pode aproveitar. Porque quando você vai dá aquela relaxada, você tá acreditando que o narcopata, né, vai, nesse feriado esta criatura vai me dar um pouco de paz, ele percebe, ela percebe e joga tudo de volta. Então é sempre isso, né? Os lugares para onde a gente pode viajar com o narcopata podem até ser bom, agora o que a gente passa ali dentro é sempre muito ruim, sempre confusão. Eu tenho até um vídeo em que eu falo, né, como são as viagens com essas criaturas. É sempre um estresse danado, né?
No momento em que a viagem é planejada, eu me lembro assim de alguns narcopatas com quem eu convivi, no momento do planejamento eles até ficam mais tranquilos, porque eles estão se ocupando com alguma coisa, né? Tá tapando aquele buraco negro lá dentro deles, que eles precisam de novidade o tempo todo. Então é até um sossego durante o momento do planejamento. Até quando começa a ir. Chega na hora de estar no carro, de estar no avião, de estar no ônibus, lá vem o estresse, porque o narcopata não pode ser ultrapassado por ninguém na estrada, ele não vai querer ficar na fila, ele vai reclamar, ele vai querer ter uma fila especial, já vai entrar aquela negatividade, aí o clima da viagem, né, já começa a murchar. E aí quando você chega lá no destino, aí o narcopata tá feliz, né? Que ele tá vendo que vai ter um monte de gente para ele tentar conseguir um suprimento, só que logo depois entra na rotina de novo e aí, pum, lá vai entrar muito estresse, né? É muito complicado. Só sabe o que é conviver com a gente, nós, né, que passamos para sentir o toque do mal verdadeiro na nossa pele com essa gente muito estranha. Mas agora sim, a todos vocês que são sobreviventes, estão libertos do cativeiro narcopata, narcisista, aproveitem o feriadão com liberdade. Que beleza, né? Não ter que encarar o narcopata no feriado é muito bom. Pode ter um monte de problemas, mas não ter ninguém abusando de você emocionalmente é muito bom, é uma grande conquista. A gente com certeza, né, gostaria de ter já uma pessoa muito legal do nosso lado. Está a caminho, mas aproveite a sua liberdade. Isso não tem preço. Não ter ninguém destruindo você já é muito legal. A Patricinha falando, Luciana, você está falando muitas verdades. Nunca vi ninguém falando sobre viagens com essas criaturas terríveis. Pois é, eu tenho uma certa experiência, Patricinha, tá? E assim, lugares maravilhosos, mas assim, cada coisa que aconteceu, né? Eu falei até um dia, a gente tem que reunir as histórias, né, de sobreviventes, fazer um livro de bizarrices vividas com narcopatas. Coisa de maluco, né? Porque quando a gente conta, fala, não é possível que a pessoa fez isso. Pois é. E viagens, né, que seriam momentos de alegria, relaxamento, chega lá por simples descontrole, maldade, fica tudo muito ruim, tá? Uma pena, porque eles também perdem muito, né? Porque eles abrem mão do próprio bem-estar só para ver o sobrevivente mal. Como é que pode, né, gente? Mas hoje o nosso tema, vamos ver, a Patricinha falando, mas viajar com eles é terrível mesmo. Qualquer coisa com eles é terrível, Patricinha. Nada com essa gente é bom, tá? Nada. Eles podem fazer de conta, contar uma mentira, mas daqui a pouco já vai ser ruim. Não tem jeito. Não tem nada de bom dentro deles. Não tem como colher nada de bom depois, né? O bom, acho que assim, a coisa boa que vem quando a gente sai do relacionamento com essas pessoas, a gente sai muito mais sábio, conhecedor do ser humano. A gente tira uma venda, né? Como se fosse um óculos na frente dos nossos olhos, óculos de ingenuidade, né? Todo mundo é bom, todo mundo tem amor, todo mundo pode mudar. A gente começa a ver que não é bem assim e começa a entender, né, muita coisa no mundo a partir desta nova constatação, dessa nova visão. Tudo faz muito mais sentido. Você vê que existem muitos mitos, né, acerca de recuperação e que sempre acabam em fracassos. E a gente entende que não é. Então, acho que o bom é adquirir essa sabedoria, né, ainda que nos custe muitas cicatrizes. A Karen falando, nem me fala, que liberdade. Pois é, muito bom, né, Karen? Ninguém abusar da gente emocionalmente tem preço, né? Acho que quem vem de família que já tinha presença de narcopata, passa por relacionamento, sai, quando se vê em momento algum passando por isso, até estranho, né? Sabe, você poder acordar e falar, cara, ninguém vai me amolar, ninguém vai me perturbar, não tem que ficar preocupada com ninguém, não tem que pisar em ovos. É muito legal. Eu acho importante que o sobrevivente possa ter um período depois de sair do cativeiro para sentir isso. Sentir que a vida tem muita coisa boa, né? Que tem liberdade, que você pode se expressar, sabe?
pode viver dentro da sua casa do jeito que você gosta, fazendo as coisas que te agradam, no horário que for legal. Exercita, aí quando você for encontrar alguém para um novo relacionamento, você já vai conseguir ter criado bordas, né? Conhecer o que é bom para você, voltar a construir sua identidade. Este período, ficar sem ninguém para molar a gente, para abusar emocionalmente, seja família, seja companheiro, é maravilhoso, né? Acho que para o sobrevivente é um desafio pelo medo, muitas vezes, da solidão, né? Cara, e agora eu vou ficar sozinho? Mas tem tanta coisa boa, sabe? Você vai ter amigos, você vai poder ter os seus hobbies, ver filmes na hora que você quer, do jeito que você quer. É muito bom. Quando você for ao encontro de alguém, você já vai ter essas bordas criadas. Isso é muito bom. Vamos ver o que as meninas estão comentando aqui. A Alessandra falando, mas quando a viagem frustra e são adiadas, o capeta parece dobrado. Pois é, Alessandra. Não, porque eles não aceitam jamais, né? Serem contrariados. Imagina, como é que alguém contraria Sua Majestade, o narcopata? Como é que pode acontecer isso? Né? E aí as férias foram frustradas por quê? Será que foi alguém dentro do trabalho que ousou, né, mudar a data das férias? Será que aconteceu um contratempo? Então eles ficam, né, malucos mesmo. Já são capeta, nessa época realmente aparece dobrado. E aí sobra para quem? Para o sobrevivente, né? Para a criatura que está do lado, para a vítima número 1. Né? Lembra? Uma vez eu fiz uma live falando sobre isso, né? Sobre as posições no harém do narcisista. Pois é, a vítima principal, essa aqui é que sofre mais, porque ela que vai estar em contato com o ser das trevas nessas horas assim, pô, a viagem foi cancelada, é com você que vai ser o problema. Eu digo, todo sobrevivente é culpado por tudo no mundo. Guerra da Ucrânia é culpa do sobrevivente, né? Então, você que está do lado, que está vendo isso acontecer, vai realmente sofrer bastante. A Mali falando, saímos do coma, graças a Deus, perdemos a ingenuidade e a inocência da criança. Pois é, esse é o nosso tema de hoje, né? A gente já vai entrar no nosso tema, que é o estado de coma, Mali. Mas é isso, a gente perde a ingenuidade. É uma ingenuidade construída em cima de uma mentira que o mundo acredita, né? De que todo mundo é empático. Não é. Existem transtornados de personalidade que não têm empatia, não conseguem sentir amor, não conseguem sentir alegria legítima, solidariedade. Então a gente, na verdade, sai de uma mentira, né? Uma ingenuidade falsa que é contada para nós. Contada por todos os lados, né? Contada dentro do colégio, contadas nas religiões, nas famílias. Ninguém quer falar sobre isso, apesar de todo mundo conhecer. E quantas pessoas, né? Quantos narcopatas? Já se fala em 25%, é 1 para cada 4. 1 para cada 4 no mundo é narcopata, imagina, né? E essa proporção deve ter sido a mesma que veio se arrastando pela história da humanidade. Então a gente sai desta grande mentira que todos acreditam. A Pedrina falando, nem me fala, fomos para o Rio certa vez e ele deixou cair meu celular novo no mar, meu Deus, e ainda ficou quietinho, acho que na esperança de colocar a culpa em outra pessoa. Que coisa, dá vontade de jogar essa criatura no mar cheio de tubarão, né, Pedrina? E aí, como é que ficou seu celular? Não te deu outro? Como é que ele vai te dar, né? Conta a história pra gente como é que resolveu aí com o seu celular. E aí, imagina, a Pedrina lá no Rio, tava com o celular novo, a criatura joga no mar. Ainda queria botar a culpa em outra pessoa. Falo que é das trevas, falo que é demônio, é isso aí, né, gente? Não tem como a gente se iludir sobre isso. A Felícia, é verdade. A venda sai, é verdade, é um óculos que sai dos nossos olhos, né? Por isso é que a gente entra dentro desses relacionamentos, porque a gente não imagina que tem gente assim. A gente começa a ver que a criatura é esquisita, meio fria, mas como é que você vai imaginar que tem gente que funciona dessa maneira? Se todos nós crescêssemos sabendo dessas limitações, o mundo seria outro. Aliás, seria bem diferente, né? Como seriam vistos os pais que são assim, né? Como é que seria comandada a criação de filhos dessas pessoas? Outro dia eu fiquei pensando sobre isso, fiquei dando uma viajada, né? A constatação de que realmente pais narcisistas, filhos narcisistas, como é que faria? Né? Isso aqui precisa viajar bastante para começar a trazer as conclusões. A Patricinha, já é o segundo tema que você fala que nunca vi ninguém falar, mas que são verdades.
Vi você no podcast falando sobre como eles são influenciados pela espiritualidade do mal. Pois é, Patinha, porque eu vivi isso, né? Eu relutei muito em começar a falar sobre essas coisas nas minhas lives, nas terapias, sobre o lado espiritual. Mas eu vivi, eu senti isso na minha pele. E não é que depois que eu saí do relacionamento, isso não desapareceu de uma hora para outra. Não, foi muito trabalho. Trabalho junto com o meu caminho espiritual, o trabalho junto da minha recomposição energética, porque eu fui altamente sugada, drenada, esvaziada. Como é que eu vou negar isso? Eu vi sumir da minha vida a minha sorte, sabe? As coisas na minha vida sempre foram bem. Sabe, ajuda que vem de um lado, de outro, as minhas coisas iam, eu tinha muita alegria. Sumiu da minha vida. Eu falei, o que aconteceu aqui? E aí o que acontece? A criatura narcopata começa a ir exatamente no caminho que você trilhava, onde as coisas eram fáceis para você, começa a ficar fácil para a criatura narcopata. Como é que eu vou negar isso? Eu vivi. Eu me lembro da sensação de eu acordar de manhã com uma angústia, um desespero, sem energia, de sentir uma coisa pesada dentro de casa, ou mesmo convivendo em outros ambientes. Você sabe, a gente sente isso, eu não posso negar. E aí eu comecei a trazer, e que bom, porque isso fez com que outros sobreviventes se sentissem à vontade para falar sobre isso também. Porque sobrevivente, a gente já não tem com quem conversar, né? Poucos profissionais de saúde mental, de saúde física mesmo, conhecem profundamente e trazem esses assuntos. Então a gente já não tem com quem conversar, o resto do mundo não entende. Esse lado espiritual é mais delicado ainda. Eu me lembro de eu fazer tantas buscas para entender narcisistas e espiritualidade, psicopatas e espiritualidade. A única coisa que tem são algumas visões acerca da Bíblia, né, que tem realmente colocações muito boas, passagens que falam sobre esses narcopatas, mas era só isso. O espiritismo kardecista não tem nada quase. Eu encontrei 2, 3 vídeos assim, muito rasos, em que não se fala sobre esse aspecto. Existem espíritos que são sem luz, que vão evoluir, tá, mas esse povo, como é que funciona? Não tem. Eu ficava perdida nessa história. Então, eu falo porque eu vivi, tá? Senti na minha pele. Aquilo que eu coloco sempre dos olhos negros, pois é, quanta gente me conta que vê isso. Eu via, os olhos dele ficaram negros, parecia que ele estava possuído por uma coisa. E aí, gato anda com gato, cachorro com cachorro, né? Quem anda com narcopata é espírito ruim, gente, não tem jeito. A Lúcia falando, ele usava nosso filho ainda criança para me machucar. Pois é, Lúcia, porque eles não, para eles, assim, uma criança, um adulto, faz, ele não tem emoção com ninguém, né? Eles veem os filhos como objetos, como serviçais, não tem nada lá dentro com conexão emocional. Então, é uma pena, uma tristeza, né? Porque filhos, crianças que vão passando por isso, trazem marcas muito profundas depois. A Rita falando, não tenho um minuto de sossego. Ele fala o tempo todo e não consigo ter paz. Pois é, ele fala porque ele sabe que te incomoda, tá? Se ele soubesse que o silêncio te incomodava, ele iria fazer silêncio. Ele deixa a luz acesa porque ele sabe que te incomoda. Se ele souber que a luz apagada é o que te incomoda, Rita, ele vai fazer exatamente isso, porque eles não se incomodam de ficarem maus desde que o sobrevivente fique mal. Esse é o jogo, esse é o mecanismo. Tá? E eles podem, você está falando assim, ele fala muito o tempo todo, talvez sejam situações em que ele queira fazer aquela salada de palavras, né, do narcopata, que eles começam a falar um monte de coisa, você joga um argumento, eles joga a palavra aqui, quando você fica, não tô nem entendendo o que ele está dizendo. E ao final ele fala assim, tá vendo? Você está dizendo que não entende o que eu falo? Eu não consigo me comunicar com você, você é uma pessoa muito difícil, tá? Você nunca procura me entender. Então, tem que ver se não é um mecanismo dessa história de salada de palavras que eles fazem. A Lúcia falando, sempre que eu ia levar a criança para algum lugar infantil, ele dava um jeito de estragar. Quando dá para vir direto em mim, ele usava o nosso filho. Pois é uma pena, né, Lúcia? Coitado do nosso filho. Porque essas crianças, né, quando tem os pais narcisistas, é um desafio para a vida adulta, mas ele vai poder sim, tá, Lúcia?
depois se reconstruir. Hoje em dia a gente tem os caminhos terapêuticos. Que bom, é um mundo novo que a gente vive com a internet, trazendo informações, trazendo ferramentas. Alguns anos atrás nada disso seria disponível. Então seu filho também vai poder se reconstruir, vai poder hoje encontrar um novo caminho para refazer. Pessoa que deve ser jovem, né? A nossa plasticidade neural é muito alta. Ele pode sim se reconstruir, se recuperar, apesar dessas dores todas. Ele tem muitas coisas boas que ele vai poder viver pela vida ainda, com certeza, com mais sabedoria, conhecimento também. A Flávia falando, eles não têm alma. Ah, pois é, para mim acho que não, tá? Eu acho que é meio robô biológico ali, naquele olhar vazio. Aliás, tem uma... Eu dei uns prints de tela, até vou fazer umas postagens sobre aquele Padre Robson, que foi alvo de várias investigações acerca de desvios de verbas, o processo está suspenso agora, enfim. Mas ele tem um olhar tão vazio, eu vou colocar para vocês uma coisa congelada. E tem uma série nova na Netflix bem interessante chamada Rezar e Obedecer, que é sobre uma seita cristã derivada dos Mormons originais dos Estados Unidos e que tinha um líder assim, um psicopata. Meu Deus, que olhar é aquele? Aquele olhar vazio. Ali eu vejo que não tem nada atrás, né, gente? É uma sensação de terror que dá pra gente de olhar nesses olhos. A gente vê assim, o que tem ali atrás? Para mim, às vezes, eu acho que não tem nada mesmo, é um robô biológico. Mali falando, constatar que o mal existe de fato, está próximo de nós, é muito surreal. Dormir com o inimigo, ou dormir com um ser reptiliano, né, Mali? Porque pode ser isso. Ali a gente está vendo um corpo. Será um holograma humano? Por cima de alguém que é reptiliano? É muito pesada a sensação de estar do lado dessa gente, né? E eles conseguem ter um grau de destruição sobre as pessoas. É uma coisa inexplicável, de uma eficácia o trabalho que eles fazem, né? De um conhecimento tão instintivo sobre como funciona o ser humano, como manipular o ser humano. Eles não estudam isso e sabem, né? Então, dormir com o inimigo pode até ser um ser reptiliano ali. Boa noite, MCC, boa noite a todos que entraram, muito obrigada. A Mari falando, fui sugada a tal ponto que pedi para Deus me levar, e quando eu acordava estava viva, isso me matava a conta-gotas. Pois é, porque a gente vai perdendo nossa energia vital, né? nossa alegria de viver, né, Mali? Patinho, eu passei por isso. Tive sensações e sonhos muito estranhos enquanto vivi com um, e passei mais de um ano e depois que a relação acabou para me recuperar. Assim, para a recuperação, gente, é sempre possível, mas ela é uma jornada, é de longo prazo e a gente precisa investir nossa energia, nossa disciplina nessa recuperação. A gente precisa saber que houve uma destruição, portanto, nós vamos ter que nos empenhar, ter nossa vontade, nossa decisão e saber que, como a gente carrega um vício dentro desses relacionamentos, a saída é muito desafiadora. Pergunte para qualquer um que venceu um vício. Foi fácil? Não. Tiveram momentos muito dolorosos? Sim. Você teve que mudar a sua rotina? Tive. Teve que mudar os ambientes onde você frequentava? Tive. Pode perguntar para qualquer um que fez um processo de detox de um vício. Você vai ter que mudar de ambientes, mudar de companhias, buscar ajuda terapêutica, buscar ajuda espiritual. Você vai poder, inclusive, ir para um grupo de apoio para dependentes. Dentro, por exemplo, dos grupos de apoio, do Alcoólicos Anônimos, do CODA, que é Codependentes Anônimos, existe uma figura do poder superior. Existe essa figura que você pode dar o nome que você quiser, poder superior, Deus, energia do universo, o nome não importa, mas é algo com o qual você vai precisar contar para poder superar o que você está vivendo, que sozinho você não dá conta. Qualquer grupo de apoio, então a gente precisa, na recuperação, ter disciplina, vontade, amor por si, paciência com a gente. Que tem dia que vai ser bom? Vai. Tem dia que vai ser ruim? Também vai. Vai ter dia que vai dar saudade, vontade de procurar? Vai.
é um processo que a gente vai passando, mas é possível a recuperação. E a recuperação, a gente talvez não vá ser mais a pessoa igual a pessoa que a gente era antes. Porque antes nós vivíamos meio, né, que assim, no mundo de Nárnia, né, gente? Feliz, todo mundo é bom. Especialmente nós que passamos por convivência com narcopatas, enorme a chance de nós sermos codependentes, que a gente já veio do lar difícil, essas criaturas também, uma coisa vai juntando com a outra, porque a gente só vai para onde já conhece. E aí o codependente vai com aquela coisa de salvar, né? De ajudar, e você chega lá, puf, bate com a cara no muro, encontra essa gente ruim. Então a gente se recupera, mas talvez para não ser mais o mesmo. Talvez nós tenhamos uma nova versão, mais sábia, mais madura, né? Mais consciente. E muitas vezes a destruição é tão grande que não dá para reconstruir a minha personalidade, gente. Não dá. Mas dá para fazer uma nova, muito boa, tá? Muito boa, talvez muito melhor até. Né? Como eu disse, mais sábia, mais forte. A Mali falando, sou kardecista desde os 11 anos e nem o centro conseguia me ajudar. Pois é, eu também não consegui tal coisa no centro não, me sentia melhor que o passe, no resto para mim não tinha argumento nenhum que me ajudasse a entender o que eu estava vivendo, Mali. A Alessandra falando, murmurar e murmurar a mesma coisa. Não entendi, o que você quis dizer, Alessandra? Não entendi bem. Eu sentia seres em cima de mim quando estava dormindo. A Mali falando, o narcopata passava a noite me cutucando. Pois é, por isso também existe a privação de sono, tá? Narcopatas fazem isso. Eles ficam perturbando a noite toda para você não dormir. Porque quando a gente não dorme, a gente vai ficando mais irritado, passa o dia sem energia, isso vai fazendo o quê? Te desestabilizando. Aí qualquer coisa que eles fazem, pum, é muito mais eficaz a queda que você vai sofrer. Imagina você não dormir bem noites e noites seguidas. Sua saúde física vai ficar pior, seu estado de humor vai ficar pior, você vai ficar mais instável emocionalmente. E também é muito mais fácil do que você começar a explodir, não ter paciência. Né? Assim, quando a gente dorme mal, eu pelo menos quando eu durmo mal, eu fico mais irritadiça durante o dia. E aí eles vêm, ficam lá cutucando, cutucando, e você pá, explode. Tá vendo como você é desequilibrada? Tô dizendo, mas você não me deixa dormir à noite. Você que não quer dormir, eu estou lá, eu durmo daquele jeito. Nem nisso você me compreende, nem na minha maneira de dormir, em tudo você me critica, tá vendo? Como é que pode dar certo esse relacionamento? Melhor terminar. Pronto, aí falou isso. Não, calma, não. É um jogo maligno, minha gente. É um filme de terror que não tem fim. A Pescudeiro me perguntando, Luciana, o que devemos fazer quando o psicopata está tentando descartar a vítima com venenos? Está tentando envenenar, matar a pessoa? Vamos à polícia, vamos a tomar medidas legais, há uma vida em risco. Tá? Se você sabe disso, mobilize-se para ajudar essa pessoa. Você pode ter vida numa morte, isso é muito sério. Vá buscar ajuda na delegacia, faça o que for necessário. Se você consegue enxergar isso, uma pessoa que está correndo perigo de vida, isso é minha visão, tá? Eu não sou advogada, nem delegada, nada, mas acho que a lei existe para proteger a vida da gente. Então, minha sugestão é que você vá a um desses caminhos, tá? Se tem alguém que está correndo risco de vida, isso é muito sério. Boa noite, a Maísa falando. Minha mãe narcisista tem um olhar negro em algumas vezes. É muito estranho, dá medo. Mas é muito comum de ouvir. Muito comum, e tem aquele documentário lá do Ted Bundy que eu sempre falo, que o jornalista fala que olhava para o Ted Bundy, o jornalista, o senhorzinho lá do meio oeste americano, uma pessoa que não é mística, religiosa nada, e fala que via os olhos dele negros, e os olhos desse Ted Bundy eram azuis, clarinhos. É muito comum da gente ouvir. Quem sabe um dia a gente encontrar, né, uma explicação, um dia que se juntar, né, a parte toda da psicologia, da ciência, junto com a questão da espiritualidade. Vai demorar um tempo ainda. Quem sabe a gente consegue uma explicação para essa questão dos olhos negros, né? A Carla falando, vivi por 17 anos com um narcisista e me divorciei 5 anos depois. Me envolvi com um sociopata, só acordei esse ano. Que bom que você acordou, Carla. Então, veja assim, você passou tantos anos, agora você está conseguindo, né, enxergar que você viveu tudo isso.
encontrar o fio da meada para começar a puxar, para entender por que você vai sempre para um relacionamento com pessoas que têm esse perfil, que tem transtorno. É importante a gente entender, começar a puxar esse fio da meada e juntar as peças do quebra-cabeça da nossa vida. Por que sempre isso acontece comigo? Qual é o ponto dentro de mim que me leva ao encontro dessas pessoas? Por que elas são tão interessantes para nós? Narcopatas sempre são muito sedutores, gente, tá? São interessantes, são mentirosos, são artistas, né? Eles encenam papéis, porque como eles não têm personalidade própria, para eles fazerem papéis é tranquilo. Eles vivem encenando. O Sam Vaknin fala isso, ele fala, eu sou como um personagem de filme, eu não existo para mim. Então, assim, a gente tem que entender por quê. Então, agora que você conseguiu, que bom que você saiu, que agora você está livre do cativeiro, desfrute dessa liberdade, né, desse momento de ter saído e não ter ninguém para te manipular emocionalmente. Não permita mais que isso aconteça. Seja lá da família, seja num relacionamento afetivo, vá começando a criar essas bordas ao seu redor, né? Descobrir o que você gosta, ter seu ritmo, suas preferências. E esse momento de liberdade, né, ele nos ajuda a nos reconstruir. É como se fosse assim um remedinho que a gente vai passando por dentro. Para mim é muito eficaz. Vai fazendo essas feridas curarem. Quando a gente tem essa liberdade, dá uma sensação boa. Ninguém está abusando emocionalmente de mim. É muito curativo. A Alessandra falando, eu vi rezar e obedecer e o líder profeta proibiu os casais de fazerem sexo e se casarem enquanto estiverem. Eu não acabei de ver, eu estou no segundo episódio ainda, Alessandra. Eu comecei a ver essa semana agora, mas parece que é bem interessante, né? Tem bastante informação. A Maísa tem uma pergunta. Eles nos descartam quando percebem que já sugaram tudo? Normalmente sim, se você não tem mais nada para oferecer, eles vão te trocar para outra pessoa, porque eles não gostam de ninguém, nem de você, nem deles, nem de ninguém. Então, se você não tem mais o que oferecer, para que você está lá? Então, eles vão te descartar, vão colocar alguém que já está dentro do harém numa posição abaixo, porque tem sempre 4 posições dentro do harém na vida afetiva do narcisista, e aí ele passa quem está na segunda posição para a primeira, você vai ficar descartada por um tempo. Nesse tempo você vai começar a se reconstruir, se sentir melhor, ficar forte. Aí quando ele souber que você está melhor, que você prosperou profissionalmente, ou que você está feliz de novo no outro relacionamento, ou que você agora sim voltou a sorrir, ele vai tentar o hoovering, porque ele vai estar sempre te stalkeando. Ah, mas Luciana, ele está completamente bloqueado em tudo, ele vai entrar com um perfilzinho falso lá na sua rede social, ele vai pedir para algum macaquinho voador lá entrar com um perfilzinho falso, tá? Não se iludam. E aí ele percebeu, ele vai dar um jeito de chegar em você. E vai falar, como nós, né, já somos uma vítima preparada, um bifinho já amaciado, eles vão lá, puxam de novo, sugam mais um pouco, jogam fora outra vez. Por isso é que deve ser sempre contato zero, para todos sempre, não adianta. Se eles tentam se aproximar, corta, bloqueia de novo, não dá bola, não liga, não se aproxima. Se você abrir a porta, se você der a permissão para um dia encontrar pessoalmente, a chance de você cair nessa história é muito grande de novo, tá? Então sim, eles vão sugar tudo, vão te jogar fora, vão arrumar outra pessoa, mas você nunca vai sair do cenário deles. Narcopatas veem suas vítimas como propriedades particulares para todo sempre, tá? E é muito bom, né? Já tá prontinha, né, gente? Aquela vítima toda amaciada no ponto, é só chegar e já jogar. E aí, como você já tem feridas que não devem estar totalmente curadas, vai ficando cada vez mais profundo o buraco, Maísa. Pedrina falando, Luciana, vi sua live sobre o olhar vazio e lembrei que observei tudo isso numa foto que tirei dele no começo do namoro. É que a gente não imagina, né? Você fala, nossa, ele tem um olhar assim meio vazio, mas teve esse trauma de infância, né, gente? Tadinho, não ganhou amor. Ou então uma pessoa fria. A gente não imagina que tem pessoas que funcionam desse jeito, né? Que pode ter pessoas que são ruins. É por isso que o sobrevivente muitas vezes é tão solitário, porque quando a gente fala isso para as pessoas, fala, nossa, mas você é muito negativa acerca do ser humano. Eu já atendi clientes que desistiram, não, sabe, não ficaram com raiva de mim. Não, isso não existe, não pode ser assim. Então, assim, a gente vê uma foto, né, como ela está falando, no começo do relacionamento, eu vi, falei, estranho esse olhar aqui. Mas não é,
não é nada tão ruim, é alguma coisa, né? Um jeito, uma pessoa de personalidade forte, a gente bota um monte de desculpa porque a gente só consegue interpretar com aquilo que tem dentro de nós. Por exemplo, se eu pedir para cada um de vocês me descrever um ser extraterrestre, o mais esquisito que vocês quiserem, o que vocês vão conseguir descrever é algo que vocês já conhecem. Vocês não conseguirão descrever algo que esteja fora do que já foi percebido em algum momento por vocês. Esse é o mesmo raciocínio que justifica por que a gente vai ao encontro do que já conhece emocionalmente antes. Você não vai para o encontro daquilo que você não sabe. Você não vai ao encontro de uma pessoa protetora, uma pessoa bacana, se você nunca viveu. Isso não está registrado dentro de você, dentro do seu mundo emocional. Então a gente vê assim, se a gente tiver que descrever, vai ser algo que a gente já conhece. Como é que a gente vai olhar para um olhar estranho, esquisito, vazio? A gente vai colocar com o nosso repertório de empático. É alguém mais fechado, é alguém com problemas, é alguém que é mais reservado. A gente nunca vai imaginar que é, né, algo tão fora de padrão, algo tão, como é que eu vou dizer, diferente de um ser humano como nós, né? Porque é muito diferente, eles não têm um lado de humanidade. Então, Pedrina, ninguém falava a Pedrina está dizendo, ninguém falava sobre isso na época. Pois é, veio agora a se falar sobre isso a partir, se eu não me engano, de 2014, que começam a explodir os canais na internet pelo mundo todo falando sobre isso, né? Falando sobre o narcisismo. Gente, se eu soubesse disso há uns bons anos atrás, muita coisa na minha vida teria sido diferente, né? Muita coisa. Apesar de que eu conto aquela história de que uma vez eu fiz uma meditação e uma coisa disse lá dentro de mim, esta criatura é psicopata. Eu não tenho nenhuma dessas manifestações de ver, de ouvir espiritualmente, nada. Como isso não acontece para mim, eu levei muito a sério. Pedi uma orientação dentro do meu caminho espiritual, que é a Igreja Messiânica, e o ministro de lá falou assim para mim, cai fora, porque essa pessoa com quem você convive vai destruir você, vai embora. E ele deu um exemplo tão bom, eu sempre falo isso assim, ele disse, espírito branco que convive com o espírito vermelho, o máximo que acontece é o espírito branco ficar cor de rosa, o vermelho vai ficar da mesma cor, você vai ser destruída, esta criatura não. E foi, mas eu não entendi, eu falei, que é exagero, e não fui embora. Mas o recado chegou para mim, né? Vamos ver. Eles murmuram sobre os fatos, sempre a mesma ladainha. Ah, entendi, Alessandra. Eles são muito reclamões, são negativos, são infelizes. Eles reclamam, nada tá bom, ninguém serve, tudo é ruim. E a gente que está do lado vai sendo impregnado por essa negatividade o tempo todo, porque não tem um registro bom dentro deles. Não tem amor, não tem alegria, não tem satisfação. Então tudo é ruim, tudo enjoa muito fácil, né? Porque não dá o estímulo que eles precisam para não entrar em contato com a própria dor interior que eles carregam, né? Com esse próprio vazio, essa coisa tão ruim. Então eles reclamam. E aí quando você vê, você está ficando chata também, você está ficando reclamona também, você está ficando negativa também. Para tirar isso de dentro de nós depois é complicado, muita terapia, muita busca espiritual, vai lá, recebe bastante jorei, passe, reiki, vambora, e é tempo que vai. A gente fica dentro desses relacionamentos e depois quer se reconstruir em poucas semanas. Não é assim, você vai precisar de paciência, tá? A Lúcia dizendo, ele ligava a TV de madrugada na maior altura, eu tinha que levantar às 5h30 e só chegava em casa às 6 da noite. Exatamente, Lúcia, a privação do sono é um dos castigos, junto com o castigo do silêncio. O castigo do silêncio é clássico, né? São jogos que vão destruindo a nossa estabilidade emocional. É um filme de terror, né? Se a gente visse tudo isso no filme de terror, fala, nossa, que horror, pois é, nós vivemos. Por isso é que temos o nome de sobrevivente. Em 2021, o Código Penal instituiu a Lei de Violência Psicológica. E isso mesmo, Paticinha. Agora só tem uma restrição, porque me parece que é só para mulheres, né? E, infelizmente, não são só mulheres que são vítimas de violência psicológica. Muitos homens também são, né? Muitos filhos de mães narcisistas, pais narcisistas. E muitos maridos, namorados, são destruídos por mulheres narcopatas também. Elas usam essas leis para prejudicarem os seus companheiros. Usam a Lei Maria da Penha, que é excelente
mas elas usam de uma maneira má, como tudo que eles fazem, né? Então eu só acho que esta lei deveria também se estender aos homens. Existem, é porque não é contemplada a atuação dessas pessoas, narcopatas, narcisistas, psicopatas, né? Ninguém coloca essa figura tão ativa dentro dos relacionamentos como presente, de uma maneira que mereça essa atenção. Então, assim, quem é que gera toda essa violência psicológica? Em grande maioria dos casos são essas pessoas. Então, eu só acho que os homens também deveriam ser contemplados. E a Mekel me perguntando, o que acontece quando o narcopata é preso? As vítimas seriam outros presidiários, mesmo sabendo do perigo? Olha, eu não sei te dizer exatamente, tá? Pode ser ver esse caso dos psicopatas quando são presos. Eles são excelentes presidiários, vamos dizer, né? Se comportam muito bem, são exemplares, não dão trabalho, se tornam líderes lá dentro. O que acontece? Eles não se sentem mal sem ficar convivendo com muitas pessoas, eles não costumam ser presos problemáticos. Sim, vão fazer vítimas talvez dentro do presídio, mas não sei te responder com profundidade isso não, tá, Miquel? Mas você pode olhar dentro desses perfis de psicopatas que estão presos, né, desses próprios serial killers, você vai ter um padrão de comportamento ali, claro, para você estudar um pouco mais. A Juliana dizendo, eu assisti este documentário do Ted Bundy, nos faz entender muita coisa, eles realmente não têm alma. Pois é, ali a gente vê, né? E ele era de uma frieza e ao mesmo tempo um cara altamente interessante, né? Sedutor, as meninas adoravam ele, a mídia ia lá cobrir o caso dele. E ele não se intimidava, ele enfrenta, né, um delegado na frente de todos os jornalistas. É muito estranho. E esse senhorzinho fala, né, dos olhos negros. A Aline perguntando sobre narcopatas são o mesmo que narcisista. Aline, eu gosto do termo narcopata, por quê? Os transtornos de personalidade antissociais, né? Eu li outro dia um estudo falando sobre isso, que eles teriam uma mesma raiz narcisista. Dessa raiz, imagina uma raiz que vai começando a sair da terra, né? Vai dando galhos, vai dando flores, vai dando frutos. Então, seria uma raiz que ela se abre em nesses 4 caminhos, que seria a personalidade histriônica, o borderline, o narcisismo e a psicopatia. Eles se entremeiam, eles se entrelaçam. É muito difícil você conseguir ter uma linha reta traçando. Este aqui é um, este aqui é outro. Eles se misturam. Você tem borders com narcisistas, você tem narcisistas com psicopatas. E cada vez a gente vai estudando mais e vai vendo as semelhanças que existem entre psicopatas, narcisistas. Então o termo narcopata, para mim, eu gostei, é um termo mais atual. E ele ele deixa mais clara essa visão. Porque é assim que funciona, não é porque este é narcisista, este é psicopata. Eu já convivi com narcisistas com toques de psicopatia. Eu já convivi com borderlines com toques de narcisismo. Difícil você separar. A tendência do DSM-5 com o passar do tempo, e não vai demorar muito, vai ser chamar tudo de transtorno antissocial. Que é difícil você conseguir separar e botar uma linha reta, né? Na verdade, é muito difícil você fazer uma definição do que é uma dor emocional, né? A depressão para uma pessoa pode ser de um jeito, para outro pode ser de outro, mas todos são depressão. Eu entendo que a ciência se esforça para colocar esses, vamos dizer, rótulos para ajudar, porque a partir daí você pode fechar diagnóstico, você pode fazer uma medicação quando necessário, mas é sempre muito confuso, são muito subjetivos todos esses fatores. A Lúcia falando, só depois que te conheci, Luciana, foi que entendi os mais de 20 anos de sofrimentos. Eu entendi o que acontecia. Obrigada pelas suas palavras, Lúcia. E assim, para mim também, só depois que eu comecei a estudar os canais que estão disponíveis, a ler, para entender o que eu vivi, né? Por tanto tempo na minha vida, com tantas pessoas, porque não foi foram vários que eu conheci, foi uma lista, né? Foi uma pós-graduação assim que eu vivi sobre essas pessoas. Então, acho que cada um de nós que fala sobre o tema, cada um de nós que leva isso ao conhecimento de outros, a
acontece isso, como a Lúcia está falando, descobri, entendi, agora eu consigo enxergar outros caminhos para eu caminhar, consigo entender a minha família, consigo entender tanta coisa que aconteceu na minha vida, consigo fazer novas opções. Raquel falando, sobre a privação do sono, ele me agredia e dizia, você não vai deitar, se eu por tal coisa, você não vai dormir. Chegava momentos que não aguentava, ele me acordava aos tapas. Pois é, né? Por isso é que assim, não tem como a gente achar que vai sair nada de bom, né, do relacionamento com essas pessoas. Eles são assim, eles não conseguem ter nada de bom dentro deles. Então, assim, acreditar que eles vão mudar ou que vai sair alguma coisa de bom, não. É somente destruição que chega para nós. A Lúcia, você é sobrevivente, porém bem adoentada. Pois é, Lúcia, mas continue na sua reconstrução que você pode sim, tá? Estar melhor, ter uma vida melhor e caminhar com mais sabedoria e mais conhecimento. A Patinha pedindo para eu explicar as 4 posições dentro do harém narcisista. Patinha, tem um vídeo meu disponível aqui no Instagram, disponível também no YouTube, chama o harém narcisista. Lá tá tudo explicado, tá? Todas as posições dentro do harém, a mobilidade entre as posições. Existe ainda um outro tipo de harém, que é o harém em que se enquadra não só a vida afetiva, mas toda a vida social do narcisista, que aí tem mais posições, né? Tem o braço direito, tem os macacos voadores, tem o papel do sobrevivente empático, que vai garantir para ele que ele tem a credibilidade junto com boas pessoas. Então dá uma olhada nesse vídeo, que ali tá tudo bem explicadinho, tá? Mas aí, né, vamos falar um pouco sobre o tema de hoje, que é o coma, o estado de coma em que a gente se sente quando vive nesses relacionamentos. Eu lembro que logo no começo que eu comecei a estudar sobre narcisismo, eu ouvia e me veio muito, eu não me lembro qual dos canais que eu estava vendo, e me veio tanto essa sensação que foi um tempo na minha vida em que assim não tiveram frutos. O que eu construí nesses anos? Nada. Como se eu tivesse exatamente isso, dormido. Como se eu tivesse dormido quando eu entrei e acordado quando eu saí. E o que acontece? Quando a gente está em coma, imagina que os seus músculos não estão sendo trabalhados, né? Você vai passando por um processo de atrofia. Tudo dentro de você fica ali anestesiado. Você não progride, você não cresce, você não melhora. Pelo contrário, você vai perdendo, você vai atrofiando. Para mim foi uma sensação tão clara. Depois eu vi que muitos sobreviventes se identificam com essa expressão, né, de estar em coma. E dentro desse coma é mais ou menos como se a gente passasse a viver para estar sempre em busca daquelas sensações adquiridas lá no bombardeio de amor. Coisas prazerosas, agradáveis, mentirosas. O nosso centro de recompensa cerebral fica tão fissurado no que a gente viveu lá no bombardeio de amor que ele deixa a gente o tempo todo mobilizado para buscar aquilo outra vez. É como se, por exemplo, aqui a parte, né, do córtex pré-frontal do cérebro parasse de funcionar com toda a sua potência. A parte de planejamento, decisão, fica tudo meio assim, como eu vou dizer, estremecido, com menos energia, né, nessa parte. E aí você vai vivendo para agradar, e não consegue nunca agradar. E além do que, você vai abrindo mão, né? Você vai abrindo mão dos seus amigos, mão das suas oportunidades profissionais. Para quê? Para sempre agradar. E você vai ficando nesse estado. Não der mais você, já não faz as coisas que gosta mais. E o pior, você faz tudo isso em nome de um objetivo que nunca vai ser atingido. Porque nunca você vai conseguir satisfazer essas pessoas e nem fazer com que elas voltem a ser o que era no bombardeio de amor, porque aquilo era uma grande mentira. Nunca foi verdade. Tudo aquilo foi uma grande encenação vivida lá dentro desse período do bombardeio de amor. Vamos dar uma olhada aqui que tem bastante comentários. Quanto ao olhar, eu ainda perguntei a ele se tinha catarata, só rindo. Pois é, infelizmente não era catarata, né, Malik? Se fosse catarata era só fazer uma cirurgia, mas não, era maldade mesmo no olhar.
A Lígia falando, a crueldade e tirania de alguns é fato, não tem piedade. Não, eles não têm piedade, eles não sabem o que é isso. Eles não conseguem se conectar emocionalmente a ninguém. Pessoas para eles são objetos, só isso. Eles olham para alguém e veem uma fonte de alimento, suprimento, satisfação, dinheiro, sexo, poder, diversão, entretenimento. Muito estranho, né? Mas é assim que eles veem, tá? Então, piedade, nunca eles não sabem, mas eles têm muita inveja de quem tem. Piedade, amor, alegria, eles não conseguem ter e olham os empáticos e têm muita inveja, inveja patológica, porque eles querem ter tudo sempre, sempre ser os melhores, porque se sentem um lixo por dentro, né? Então, eles veem quem tem e tem muita inveja, tá? A crueldade é natural dessas pessoas. Eles não conseguem viver num estado diferente desse. A Lúcia falando sobrevivente solitária, nem colegas e familiares aceitam que ele é ruim. Me roubou e mesmo assim diz que a família diz que eu sou exagerada. Pois é complicado. As pessoas precisam conhecer mais sobre o narcisismo, né, Lúcia? Para nos entenderem melhor. Olhar o mundo através das nossas lentes é muita ingenuidade. Precisamos ampliar o olhar. Sim, a gente amplia o olhar quando a gente toma conhecimento que essas pessoas existem, como funcionam, né? Vem aquele... levanta o véu na nossa frente e fala, meu Deus, agora eu sei quem são essas criaturas, eu sei com quem eu convivi, eu sei o que eles fazem. E aí vem um misto de sensações, né? Vem raiva, vem vontade de chegar lá, xingar, falar, e aí vem, quando a gente escuta isso, não bate de frente, não vai perder seu tempo brincando com esse povo, não faça isso, cuida de você, porque tudo que eles mais desejam é isso, né? Que a gente fique com raiva, que a gente vá lá, faça cena, fique a vida toda querendo se vingar deles, que eles estão lá, tá vendo? Até hoje eu tô lá dentro incomodando esta criatura, eu não saio lá de dentro dela, fico perturbando, ela fica lembrando de mim. Que enquanto isso acontece, todo o seu cérebro está funcionando de maneira desregulada, os botõezinhos emocionais estão sendo lá apertados. A Alessandra dizendo, um amigo resumiu que narcisista é uma criança de 5 anos pirracenta. É isso mesmo. Realmente o meu ex fazia cada comparação besta. Porque na verdade, pela interpretação da psicologia, o narcisismo como transtorno surge no período do desenvolvimento do narcisismo dentro do desenvolvimento da personalidade, que todos nós em algum momento somos narcisistas lá na nossa infância, até de uns 2 a uns 4 aninhos. É um período em que nós somos naturalmente, né, narcisistas, a gente acha que o mundo existe para nos servir, para nos atender. Depois a gente cresce e tudo isso vai ficando mais diluído, a gente começa a ter noção de que existem outras pessoas, respeito. E o narcisista seria nessa fase que ele quebra a própria personalidade, que ele rompe. Então é uma criancinha birrenta, vingativa, mimada, que vai querer se vingar de você. E não tem limites. Por isso é que a gente fala que a fúria narcísica é uma coisa absurda, porque é exatamente essa criança sem limites, pirracenta, vingativa, mimada, que quer porque é direito dela, porque ela se acha melhor do que todo mundo. E é isso, é um ego, eles não têm ego, né? Eles não têm personalidade, mas é uma psique infantil, extremamente infantil. Né? E falando nessa questão de ego e superego, havendo a figura de um superego dentro de um narcopata, é um superego torturador, sádico, cruel, que passa o tempo todo infernizando com eles. É como se tivesse uma voz lá dentro o tempo todo dizendo, você é ruim, você não serve, você é menos. E ver esse desespero para não viver isso. E aí, quem é que está do lado? Você, sobrevivente. Você vai pagar o pato desse superego torturador que funcionaria dentro desse narcisista. Este é o tal do buraco negro que a gente sempre fala, dessa dor da baixa autoestima que eles vivem. É essa coisa o tempo inteiro martelando dentro deles. Não tem fim, não tem sossego. Por isso que a gente fala, poxa, mas o narcisista sempre fica bem, ele arruma outra vítima, e eu que estou sofrendo. Essa gente vive infeliz,
sofrendo, mas por favor, não escute esse sofrendo e fala, tadinhos, como eles sofrem. Não, eles vivem no inferno o tempo todo, não tem esta ilusão, são pessoas altamente perturbadas. Não se iluda, sobrevivente, quando você foi descartado, descartada, e depois você vê aquela foto, né, na rede social dele abraçadinho com outra, dela abraçadinho com outra. Aquilo é mentira. Ele coloca só essas fotos para que você seja perturbado. O objetivo deles é fazer mal a você. Eles não conseguem nunca estar bem, tá? Então, é um inferno dentro deles. Vamos lá, Mali falando, a única diferença é que criança inocente, eles são perversos. Pois é, é uma psique infantil, tá? Não é que eles funcionem como crianças. Agora, tem crianças que já apresentam também, tá, Mali? Traços de perversidade quando pequenas, tá? E aí, não é para serem julgadas, nem receberem rótulos, elas devem receber amor, limites, bons exemplos, um tratamento psicológico adequado. Crianças já trazem, sim, esses traços de perversidade em algumas situações, tá? Lúcia falando que tem uma irmã na família que faz o inferno, ela é vista como boazinha por todos. Pois é, a Lúcia também descobriu que a irmã dela também tem transtorno de personalidade. A gente vê na nossa história isso passando, né? A Pedrina falando, minha sobrinha foi diagnosticada como histriônica, mas o comportamento dela é igual ao narcisismo. Eu vejo a personalidade histriônica, Pedrina, como um narcisismo. Eu acho que é um tipo de narcisismo, para mim, tá? Pelo que eu conheci, estudei. Você fala que a sua sobrinha foi diagnosticada. Espero que tenha sido depois dos 18 anos, porque há muito se fazer quando é criança. Tá? Estabelecer um diagnóstico para crianças não existe, não pode, tá? Porque há muito para ser feito com amor, carinho, bons exemplos, acompanhamento psicológico. Mas, para mim, a personalidade histriônica é um tipo de narcisismo. E é exatamente isso, é uma raiz que vai dar caminhos diferentes. Tudo muito misturado. A Aline falando que entendeu o termo narcopata. É isso mesmo, tá? As vítimas ficam um tanto entorpecidas. É difícil a gente conseguir botar essa linha clara, Aline, isso mesmo. O Fernando falando, a minha ex uma vez me acordou brigando comigo, pois no sonho dela eu estava traindo. Acordei super assustado. Gente, é cada história. Eu tô falando, tem que escrever um livro um dia, sabe? Bizarrice sobre narcopatas. Acho que vai ser um best-seller. Porque é cada uma, né? É um negócio assim absurdo. Só histórias surreais que só os sobreviventes acreditam. Mas o nosso tema hoje é falar sobre o coma, né? Que a gente passa do relacionamento com o narcisista. Dentro desse coma que eu estava dizendo, que a gente vai se atrofiando por dentro, o pior é que quando você sai do relacionamento, tudo aquilo que você deixou de viver aparece na sua frente e você fala, caraca, quanto tempo perdido na minha vida. E aí o que o sobrevivente faz? Ele entra num caminho de autocondenação. Quer dizer, o sobrevivente já passou por toda aquela sequência de invalidações, castigo do silêncio, traições, gaslighting, já está enfraquecido energeticamente, enfraquecido espiritualmente, aí ele olha e fala, que perda de tempo que foi isto na minha vida. E aí vem o quê? Culpa sobre si mesmo. E ainda, este sobrevivente, se ele teve a infelicidade de passar por mãos de pessoas que possam ser conselheiros, terapeutas ou até médicos que forcem ele a ir perdoar o abusador. Você tem que perdoar. Não estou dizendo que perdão é ruim, perdão é excelente. Perdão é o Ajax da alma, né? Assim como esse poder superior que eu citei há um tempo atrás, aqui falando sobre os grupos de apoio, este poder superior nos perdoa. Como nós precisamos de perdão, por que não estender o perdão? Agora, você fazer alguém que saiu de um relacionamento destruído, invalidador, não levar em conta um monte de coisa horrível que ninguém entende o que está acontecendo e falar, você tem que perdoar.
Imagina isso, essa dor fica maior. Então a gente sai desse momento em que fica tudo parado na sua vida. Não ouvi até hoje nenhum sobrevivente que disse assim: eu saí melhor financeiramente depois de me relacionar com um narcopata. Ninguém. Todo mundo sai mais quebrado, sem grana, sem patrimônio, prejudicado, e vai ver se esse narcopata também não está melhor. Em alguns casos, tem alguns que são tão desregulados na parte financeira, porque é tudo entrelaçado, né? Essas questões de borderline, com narcisismo, mas muitos saem melhor, saem com patrimônio que não tinham, sabe? Se reconstroem, constroem coisas para si e o sobrevivente sai sem. Sai a vida profissional destruída, a saúde física destruída. A gente atrofia nesse período. E depois que sai, quando a gente sai de um coma, você vai passar por um fisioterapeuta, provavelmente, para te ajudar a ganhar tônus muscular. Muitas vezes, talvez caminhar saindo de um estado de coma seja difícil, você vai precisar de profissionais para te ajudarem, vai precisar sim de muita força dentro de você. É esse o caminho que o sobrevivente também vai passar, gente. Né? Esse é o nosso dia a dia, isso que cada um de nós aqui vive. A gente está comentando, a gente está se sentindo no ambiente para poder estar à vontade, trazendo nossas histórias. Agora amanhã nós vamos acordar e vamos continuar vivendo o nosso dia a dia de reconstrução, usando os nossos fisioterapeutas. Tenho eu que sou uma terapeuta, talvez vá ter o seu grupo de apoio lá no seu trabalho espiritual, no seu trabalho energético, seus amigos, seu grupo de apoio que está ao seu redor. A gente vai ter esses fisioterapeutas para nos ajudarem a ganhar esse tônus muscular para voltar para a vida, porque a gente tem que voltar para a vida, porque não tem narcopata que faça a vida deixar de ter sentido. Isso é uma ilusão, eles nos colocam, né, dentro desses jogos de manipulação mental, mas existe muita coisa boa para a gente viver, a gente tem que ir em busca desse fortalecimento. Vamos ver, a Aline falando, comecei a buscar essas informações no ano passado. Há graduações no transtorno? Sim. Os transtornos têm graduação. Você tem os mais perversos, os um pouco menos perversos, melhor não tem, tá? Então você vai ter, por exemplo, dentro da psicopatia, vamos falar, você vai ter aquele lá que é o serial killer, que mata pessoas em série, e você vai ter o golpista, né? Aquele que fica na rua vendendo bilhete falso de loteria, é um psicopata também. Então existem gradações sim, tá, Aline? O AP Escudeiro perguntando por que um transtorno de personalidade não tem tratamento que possa mudar a visão da realidade desses seres? Nada consegue mudar a personalidade deles? É assim, eles não querem mudar, né? Primeira questão é que não é uma doença, né? Não tem cura porque não é doença, é um transtorno. São pessoas que estão lúcidas, elas não estão em surto, elas sabem o que estão fazendo, elas têm livre-arbítrio, eles não querem mudar. Eles não se acham com problemas, eles não conseguem se autorregular. Se autorregular é assim, eu olhar para mim e falar assim, eu tenho muita dependência emocional, eu quero aprender a lidar com isso. A dependência emocional, eu também sei que é um transtorno, porque eu vou viver a vida toda com ela, mas eu quero lidar com isso, eu quero ter uma vida mais funcional, eu quero ter uma vida mais livre. Então, eu vou buscar um caminho terapêutico. Terapeuta, me ajuda aqui a entender o que é isso, por que eu tenho isso, como é que eu lido com isso. E isso é você se autorregular. Narcisista não consegue. Se ele faz isso, ele olha para dentro de si e vê que ele é uma porcaria. Lembra daquele superego torturador que ele tem? Pois é, ele vai ter que ficar ouvindo esse superego. Ele não quer. Ele não quer ouvir. Isso é muito doloroso. Ele fala, não, o problema não sou eu, o problema são vocês. Vocês que têm emoção, vocês são problemáticos, vocês são fracos, estão aí para me servir. É toda uma psique adoentada que existe. Então, nada consegue mudar. Porque eles não querem. Como é que você vai mudar alguém que não quer? Na verdade, a Escudeiro, não sei se é o nome, estou vendo o nome que eu estou lendo aqui. É você que tem que se afastar, né? Quem sabe um dia... Hoje a gente tem o Sedveknin, que ele é aquele narcisista diagnosticado, ele tem um método que chama Cold Therapy,
que ele coloca que retraumatiza o narcisista, isso ajudaria? Não tenho informações tão claras acerca da eficácia do tratamento. Talvez mais para frente, com alguns estudos de imagem cerebral mais sofisticados, alguma coisa que ajude a fazer um trabalho de rede neural, não sei, já ouvi falar alguma coisa, mas hoje não tem, porque eles não querem, tá? Luciana, mas Deus pode mudar? Pode, mas também até Deus só vai mudar a pessoa que quer mudar, não tem como. Agora, o que a gente pode fazer? Cai fora, você é empático, não fica perdendo seu tempo com esse povo, não vale a pena. Tem tanta coisa boa, tanta gente boa no mundo, cuida de você, cuida do seu mundo interior, cuide das suas emoções, tire a familiaridade que você tem com essas pessoas que se criaram lá na sua origem e vá viver coisas boas. Fica perdendo tempo com eles, não, pescudeiro. Carla falando, eu acordei essa semana com esses vídeos do YouTube. Obrigada, Carla, que bom que você conseguiu entender bastante coisa. Foi aí que eu comecei também a estudar e começar a entender a minha vida. A Kel tá falando, acho que tudo se desliga dentro de nós, é uma sensação real de coma. Já não senti a dor, nem alegria, nada, nem emoções boas ou ruins. Pois é. A gente vai começando a entrar no mundo dessas pessoas, tá? A gente vai convivendo porque eles não têm emoção nenhuma. E a gente vai, dia após dia, convivendo, sendo intoxicado, vai se anulando para agradar, para conseguir de novo aquelas sensações boas, vai sendo completamente confundido, vivendo numa grande dissonância cognitiva, negando os nossos próprios valores, negando a nós mesmas. E aí o que acontece? É um funcionamento desregulado total do nosso cérebro. Tá? Quando a gente olha para essas pessoas, quando você conversa, quando você convive, você está permanentemente... Você pode ser da sua família, pode ser um companheiro, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho. Quando você convive com essas pessoas, você está em alerta, porque são pessoas emocionalmente instáveis. Você não sabe o que você vai esperar dali. De onde é que vem uma desvalorização, de onde é que vem uma mentira, um castigo, do silêncio. Então você está em alerta. Entrou em alerta, o seu botão do pânico é acionado. Aí você entra nesse modo de sobrevivência. Tudo que não é fundamental para a sua sobrevivência recebe menos energia, deixa de ser prioritário. A sua parte do planejamento, a sua atuação do córtex pré-frontal fica diminuída. Isso vai ficar em segundo plano. Todo o seu funcionamento cerebral fica prejudicado. E a gente vive 24 horas por dia dentro disso. É como estar numa guerra, num campo de concentração. É porque às vezes você pode estar dentro de uma casa de luxo que ninguém imagina. Imagina como você, criatura, é exagerada. Não precisa nem ser uma casa de luxo, uma casa mais simples. Como você é exagerada. Você tem alguém do seu lado, você tem um marido, isso é muito bom, você é exagerado. Mas ali dentro é um jogo de tortura, é como se você estivesse num campo de concentração. E aí o que acontece? Todo o sistema cerebral está uma confusão, o seu sistema hormonal está uma confusão, você começa a ficar doente, alergias relativas a processos de estresse contínuo. Você vive dia após dia em estresse, queira sim, queira não. Por isso é quando eu escuto aquela pergunta, sabe, eu vivo com uma pessoa narcisista, eu crio um modo de eu viver, continuar lá e não ter mais isso. Não tem, você não pode fugir de como seu cérebro funciona, como é que seu corpo funciona. Você está vivendo do lado de alguém que está colocando você num campo de concentração. É isso. Ah, mas eu queria aprender. Não tem. Vai embora, foge, cai fora, se afasta. Aprenda como você funciona, por que essas pessoas são interessantes para você. Limpe isso, mude você. Vá viver outras coisas, se conheça. Não tem como dar nada de bom, gente. Eu fico meio nervosa quando eu falo essas coisas, né? Fico meio exagerada aqui. Mas é assim mesmo. Não existe cura para a crueldade? Aí a gente vai entrar numa questão filosófica que dá mais 5 lives a pescudeira. Cura para a crueldade? Crueldade é doença para existir uma cura para ela? O que eu estou dizendo é que não existe maneira dessas pessoas se tornarem diferentes, mudarem, porque elas não querem. Agora,
debater se há cura para a crueldade, a primeira colocação que eu vejo como incorreta é porque crueldade não é doença, portanto, se não há doença, não há cura. O que é a crueldade? Aí é uma questão filosófica longa, porque existem pessoas que podem ser cruéis não sendo transtornadas de personalidade, tá? Existem crueldades que são feitas por pessoas empáticas, sim, por uma série de questões, influências. Então é uma pergunta um pouco mais profunda que não tem uma resposta, né? A cura, não a cura. A primeira, eu acho que a colocação inadequada é porque não é doença, portanto não cabe a palavra cura. Pedrina dizendo, pura verdade, deixei de fazer tudo o que eu gostava. Dizendo, daquela coisa, cara, quanto tempo. E aí quando você volta para fazer novamente, às vezes nem gosta mais, não consegue mais gostar de imediato, depois pode até voltar a sentir, né, aquele entusiasmo, aquela coisa boa, mas ficou tudo tão desgastado dentro de nós, tantos outros registros que ficaram nas nossas redes neurais, que ficaram gravadas dentro de nós, que já não é mais a mesma coisa. A gente precisa estar se reconstruindo. A Kel falando, hoje já liberta, não consigo mais dizer do que eu realmente gosto, quero abuso. Você já está liberta, né, Kel? Então agora você vai fazer o seu trabalho de reconstrução. Dentro disso é que você vai começar a refazer sua personalidade. A Mali falando, são perversos ao extremo. Como você se desconecta energeticamente deles? Mali, é assim, o que essas pessoas sentem? Né? A Mali está perguntando como é que a gente faz para ter uma desconexão energética, de frequência emocional. Vamos falar disso, eu gosto disso, da frequência emocional. O que essas pessoas sentem? Raiva, vazio, ansiedade, desespero, né? Todas as emoções que não são positivas. Quando você está nessa frequência emocional, você está junto com eles. Quando você consegue estar num patamar melhor, em emoções melhores, de alegria, de tranquilidade, de esperança, você não se conecta mais. Eu vejo que é aí que se dá essa diferença, né? O que é importante? Que você se fortaleça energeticamente, porque você foi sugado, você perdeu toda a sua força, sua energia vital foi levada embora. Então vá sim buscar o que eu digo, passe, o reiki, o jorei. Para mim eu jorei, maravilhoso. Eu digo da minha experiência, do quanto me ajudou e me ajuda, né? O quanto eu saio mais forte, mais tranquila, quanto eu consigo enxergar as coisas diferentes, né? Sabe quando você... É como se estivesse assim, se sentindo fraco por não ter se alimentado muitos dias. Quando você come, você sente, poxa, que diferença que fez. É isso. Agora, para você se desconectar, você tem que ir para um outro patamar. E aí, este outro patamar, como é que a gente alcança? A gente alcança fazendo o trabalho do autoconhecimento, da mudanças das nossas emoções interiores, da gente começar a nos perdoar, parar de nos tratarmos com tantas exigências impossíveis, culpas. Lembra que eu falei, você sai do relacionamento, você perdeu tempo, você perdeu oportunidade profissional, né? Você se culpa, você se julga, você se faz tudo de ruim, porque a gente já está se vendo péssimo. Então é fazer esse distanciamento, porque onde é que os narcopatas querem que a gente esteja? Aqui, junto com eles. Quem é você empático para ser feliz, alegre, sorrir, ter esperança na vida? Eu não tenho, você não vai ter também. Eu te adestrei, você me obedece. Fica aqui. E aí eles veem, né, o tempo todo, vai lá, o sobrevivente dá uma olhadinha na rede social, é o que eles querem. A gente está fazendo o jogo da criatura. Volto a dizer, quando a gente se conhece, conhece o inimigo, a gente ganha a batalha. Conheçam essas pessoas, entendam como elas funcionam. É isso que eu digo, tá? Para você se desconectar, entre em outra frequência emocional. Daqui a pouco já vai dar nossa horinha da live, que eu não gosto de live muito longa, que depois é ruim pro pessoal que não está conosco assistir, tá? A Carla falando, fui descartada e sofri e acordei essa semana com seus vídeos. Que legal, obrigada, Carla, que bom que eu pude te ajudar. Pode fazer a pergunta sim, Gisele. Mali falando, você fala com tanta propriedade que parece que não tenho dúvida que passou pelo inferno. Claro que eu passei pelo inferno, eu vivi muitos anos.
E como é que aconteceu? Eu tive essa intuição que me fez ver essa pessoa como psicopata, então eu fiquei mais alerta, eu não entendia, porque ele não era uma criatura somente psicopata, né? Tinha toda aquela necessidade de adoração, de aplausos, tinha todo esse funcionamento do narcisista. Então eu fiquei muito alerta e sempre a minha vida toda eu tive um processo terapêutico, né? Eu sempre busquei caminhos, sempre gostei de estudar, sempre fui uma pessoa, tanto de oralidade que eu tenho, assistam na live que eu falo sobre os traços corporais, eu tenho muita oralidade. A oralidade nos faz nos conectar com os outros, né? Eu olho para as pessoas, eu sempre soube como elas funcionam, qual é o ponto fraco, qual é o ponto mais delicado. Eu entendo o ser humano. Sempre foi natural meu. Então eu convivi com essa criatura, não só com essa, como com todas com as quais eu convivi. Depois é que eu fui ter percepção de tudo que eu vi também no meu passado. E aí eu fui juntando. Então eu tenho uma noção muito clara, porque eu vivi e observei. E eu tenho essa facilidade, né, de entender como é que é o funcionamento. O inimigo olha para mim e tem raiva, né, de ter dado tanta munição para mim, porque agora eu falo com propriedade. Aqui a Mali falando, eu fiquei tão atrofiada que a dissonância cognitiva é absurda. Exatamente, é isso mesmo, Mali. Oi, a pescudeira, seu nome é Ana Paula. Ah, Ana Paula, pronto, assim fica melhor para eu te chamar, né, pelo seu próprio nome. Então tá, então agora eu já sei que é Ana Paula. O narcisista, a Flávia falando, o narcisista só se cria porque o empático aceita. Mas o empático não é que ele aceita. Primeiro que o empático não sabe se as pessoas funcionam assim. O empático que está se relacionando com o narcisista viveu na sua infância situações semelhantes ao que esse narcisista entrega, tá? Ele viveu lá atrás situações, ou viveu, ou a criança entendeu que viveu. Migalhas de amor, ausência de carinho, de cuidado. E aí o seu subconsciente, Flávio, só te leva para onde você já conhece. Eu falei um pouquinho sobre isso hoje. Não adianta, você vai ao encontro do que você já conhece, né? Aquela pergunta clássica, Luciana, tem alguém que presta nesse mundo para me relacionar? Tá cheio, mas você não consegue enxergar, o seu subconsciente não deixa você ver. O que muda, gente? O que faz a gente viver diferente do lado de fora é o que está dentro. Essa é a lei aí que o Criador colocou, tá? Você vai viver do lado de fora o que tem dentro de você. Não tem jeito. Se você consegue entender como você funciona, estude isso. Estude como a sua mente funciona. Estude como as emoções mandam na sua vida. Você vai descobrir, sim, onde é que estão as chaves para você começar a controlar e conduzir sua vida. Né? Porque nós temos a possibilidade de estar conduzindo tudo isso, mas ninguém ensina isso para a gente. Ninguém, isso vai ser matéria de prezinho no colégio, sabe? Você aprender isso é fundamental, mas não é ensinado. Então estude, entenda como você funciona. Aí você vai vendo assim, o empático aceita porque ele não conhece isso, ele não entende qual é o funcionamento da mente, das emoções, o papel tão importante que a família de origem teve na vida dele, né? Como lidar com tudo isso que aconteceu lá atrás. Porque a gente cuida de tanta coisa do lado de fora e não cuida do principal que está por dentro, né? Terapia, cara, que nem tomar banho. Tem que fazer. Nem que seja só para o seu autoconhecimento. Só que nada disso é colocado como tão importante para nós. Agora, claro que se cuidar do lado de fora, viver coisas boas, é muito bom, mas tendo assim, lá dentro é que é a chave. Quando você consegue entender, mudar isso e passar a trabalhar para produzir o que você deseja, a vida vai ficar muito mais interessante. A gente sai caminhando, batendo cabeça, cegamente. E vai para cá, vai para lá e não tem resultado, não entende, acha que fica umas coisas doidas na nossa vida. A resposta sempre vai estar dentro de você. Ana Paula falando, gostei muito da sua resposta. Muito obrigada, Ana Paula. Que bom que eu pude responder para você. A Pé de Anjos Chu está falando, fala de mãe narcisista. Aí eu tenho algumas lives que já estão gravadas, tá? Sobre mãe narcisistas. Aí tem que dar uma live só sobre isso, porque mãe narcisista é um funcionamento bastante específico, é um assunto que tem muitos detalhes. E aí eu tenho que vir protegida aqui para falar de mãe narcisista, porque vem pancadaria de tudo que é lado. Muita gente fala, não existem mães assim, não existem mães que não amam, toda mãe ama. Não é assim, tá?
Mas tem algumas lives já minha gravadas, Pé de Anjo, tanto no Instagram como no YouTube falando sobre elas, tá bom? Eu que agradeço, Mali. Pedro falando, você já está bem melhor, conseguiu superar o inferno, graças a Deus. Pois é, Pedro, né? O inferno fica dentro de nós, exatamente, tá? E eu falo, né, de uma ministra da Igreja Messiânica, que eu tenho muita admiração, muito respeito por ela também passou por relacionamento abusivo, e ela diz isso, como é difícil tirar o inferno de dentro de nós. E é exatamente o que essas pessoas fazem, elas colocam o inferno dentro de nós. Você sai do relacionamento, mas você fica com o inferno lá dentro de você, com aquele vazio, aquele não entendimento, aquele desespero, sem autoestima, sem personalidade, sozinha, porque essa criatura te isolou. Então, é um processo para sair do inferno, não é exorcismo, né? Exorcismo é quando tira o demônio, mas sei lá como é que é o nome que se dá isso de sair do inferno. E é um processo, tá? E eu não vejo como uma tarefa de um caminho só. Não é só trabalho terapêutico. Trabalho terapêutico é muito importante, mas a gente tem outras dimensões da nossa existência. Então, vá cuidar da sua vida espiritual, vá cuidar da sua vida energética, não fica sofrendo tão sozinho nas coisas, busca ajuda. Lembra que eu falei? Você está em coma, você acordou do coma, você vai precisar de um fisioterapeuta, vai precisar de um médico. Vai vir um nutricionista para te dar a alimentação correta para o seu corpo voltar a funcionar 100%, saindo do coma. Seus músculos vão precisar ser reativados, fortalecidos para você caminhar, para você voltar a ser quem você era antes. O médico vai ver lá todo o seu funcionamento, vai fazer os seus exames, ver se está tudo regulado. É a mesma coisa na nossa reconstrução. A gente sai, a gente volta à vida. Nós ficamos presos sem vida durante muitos anos. E quanta gente, né, fica por muitos e muitos anos mesmo. Então, imagina que você é assim, você está acordando do coma, busca ajuda. Se você saísse de um estado de coma, você ia precisar desses profissionais te ajudando. E o mundo tem hoje, que bom, cara, a gente vive um momento tão bom, tanta informação, tanta coisa legal, você pode escolher, né? Há uns anos atrás tinha alguma coisa de psicólogos, era caro, era inacessível, era para coisa de gente louca. As pessoas sofriam tanto e não tinham caminhos. Hoje não, tem uma variedade. Você vai escolher aquilo que for afim com você, aquilo que te satisfizer, aquilo que te convencer, que te achar interessante. Tem um cardápio variado, riquíssimo hoje de reconstrução, de autoconhecimento. Busque isso. Tem sim muita possibilidade. Nós que somos sobreviventes, a gente tem que ir nisso. A gente tem que falar, cara, que momento bom. Isso nunca aconteceu antes. Nunca sobrevivente nenhum entendeu primeiro que viveu e segundo não conseguia se reconstruir. Agora não. Dá para ir, né? Dá para encontrar um novo caminho. E hoje o mundo é tão mais rico, né? Existem muitas possibilidades de você ter um novo trabalho, um novo relacionamento. É muito maior, cara. Tá? Eu acho que é muito bacana. Fosse alguns anos atrás, tudo estaria engessado. Primeiro que a gente nem estaria falando sobre isso e nem todos nós sobreviventes teríamos entendido o que nós passamos. A Ana Flávia falando, estou tentando sair de casa e deixar meu casamento, mas está difícil, algo me prende, quero sair. Pois é, Ana Flávia, existe uma questão do vício, tá? Que fica aí enrolando, o seu cérebro não te ajuda a querer sair, tem toda a questão de dependência emocional, a gente tem que entender se existe dependência financeira, tem vários aspectos a serem observados para você poder se planejar e sair. O empático sempre acha que pode salvar o mundo. Não, quem acha que pode salvar o mundo não é o empático, Mali, é o codependente, tá? O codependente é que é o salvador, porque isso se desenvolveu lá atrás. Lembra que a gente falou no desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento do transtorno? Pois é, o codependente também tem essa formação lá na sua infância. Então ele precisa salvar, ele precisa ser o bom menino, a boa menina, salvar todo mundo, cuidar de todo mundo. Na verdade, os codependentes são altamente manipuladores também, né? Que ele fala, eu vou salvar vocês todos, vocês vão ficar aqui na minha mão, tá? Como eu salvei vocês, vocês ficam aqui, vocês vão ficar fazendo companhia para mim, para eu não precisar dar conta aqui de mim, porque eu abro mão de mim para os outros, então os outros vão ter que se virar para dar conta de mim. Então é uma grande manipulação também. Não é uma manipulação visando maldade, como traz o transtornado antissocial, mas também é um caminho de manipulação.
A Ana falando, terapia é o caminho. Pois é, sou suspeita porque eu sou terapeuta, mas eu tenho uma vida, uma jornada de terapia, né? E o quanto isso me deu perspicácia, né? Sabedoria, conhecimento acerca de mim. Agora, se nas terapias, Ana, tivessem dito 3 palavras para mim, dependência emocional e narcisismo. Se eu tivesse entendido essas 3 palavras há vários anos atrás, minha vida tinha sido outra. O problema é que não era dito nada disso. Não, é uma simbiose que tem com não sei o que, com a família, parará, isso e aquilo, e nada mudava. Eu ia, fazia, gastava uma grana nas coisas, ia para excelentes profissionais, não tinha resultado, nada mudava. Essas 3 palavras, quando eu descobri, foi que deram, na verdade, a virada de chave na minha vida. As 2 primeiras foram dependência emocional, que eu descobri como? Quando eu fiz a minha análise corporal, eu descobri que 71% de mim é pura dependência emocional. Oralidade, masoquismo e rigidez juntos, 71% de mim. Se eu piscar, eu te penduro em alguém. Eu já sei. Eu tenho que estar sempre cuidando de mim, dos meus projetos, dos meus sonhos, está sempre em primeiro lugar. É alerta total para mim. E aí, dependência emocional, comecei a estudar. E aí o que vinha junto? Narcisismo. O que é narcisismo? O que é narcisismo? Pum, fechou a outra coluna da minha vida. Então, essas 3 palavrinhas, porque assim, quanto é importante que terapeutas, profissionais de saúde mental, saúde física, entendam o transtorno, não só do narcisismo, da psicopatia, do borderline. Quantas pessoas eu recebo, né, que falam assim, a confusão que existe ainda entre o diagnóstico do borderline com o bipolar. Um psiquiatra diz uma coisa, outro psiquiatra diz outra, um prescreve uma medicação, outro prescreve outra. Há muita confusão a isso, né? Há muito a ser estudado e conhecido sobre os transtornos, é muito importante. Exorcismo seria tirar meu marido da minha vida. Pois é, é verdade, né? Sai, demônio! Exorcismo seria tirar o demônio de sua vida, mas você vai se ver livre, sim. Vamos aqui ficar torcendo por você, Sagra. Gente, está dando agora o nosso horário de encerramento da live, porque senão vai ficar muito longa. Já estou vendo comentários, olha aqui, 35 anos de sobrevivi. Muito bom, Ana, parabéns. Você vai se libertar também, Sagra. Francine, depois de 25 anos despertei, olha aí que bacana. Inesita, 36 anos, estou liberada, muito bom, né? Hoje é possível a gente entender, a gente poder entender quem são os transtornados, como é que a gente faz. A Elizabeth está falando, fiz bariátrica, tem como eu fazer análise corporal? Claro, assim, na verdade, mesmo que você esteja, Elizabeth, um pouco acima do peso, ou muito acima do peso, ou abaixo do peso, os traços a gente sempre vai pontuar da mesma maneira, tá? Ah, Luciana, agora sim que eu estou mais gordinha, quer dizer que não vai dar para enxergar o meu traço de masoquismo ou de oralidade. Nada disso, tá? Os traços, agora sim, se você fez alguma intervenção física mais severa, eu vou sempre perguntar durante o trabalho da análise. Mas assim, no caso de emagrecer ou engordar, não, a gente consegue ler os traços com toda a clareza, tá? Isso não impede. Na Flávia falando também precisa desse exorcismo. Se planeja, Ana Flávia, vá fazendo o seu autoconhecimento, seu trabalho interior, vendo como é que você pode se planejar para sair com segurança desse relacionamento. Muito obrigada da presença de todos vocês, né? Desejo que todos tenham um feriado excelente amanhã. Aproveitem, descansem, estudem. Quem está fora do cativeiro, vá viver a liberdade. Agradeça que vocês não têm ninguém para ficar perturbando emocionalmente. Quem ainda está no cativeiro, tenha certeza, se planeje, tem maneiras de sair, tem maneiras de você sair com segurança. Persista, se conheça, se cuide interiormente, se cuide espiritualmente e energeticamente também, tá bom? E amanhã, na semana que vem, voltamos com mais uma das nossas lives. Brigadíssima, gente. Até a próxima.